Crush, 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 crush. Não valeria a pena ouvir a voz de uma mulher negra que não tem formação universitária? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje traremos um vídeo de respostas aqui nesse canal. Lá no meu Instagram e no Facebook eu postei uma foto e falei: perguntem de tudo porque eu vou responder. No início eu achei que ia flopar, mas agora quando eu fui fazer o vídeo eu vi que tinha mais de 420 comentários. Complicado, né? Mas eu separei as perguntas por categorias e eu vou respondendo, sabe? Vou respondendo. Talvez esse vídeo seja dividido entre parte 1 e parte 2. Eu não sei o que farei. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir já no início. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve, porque olha só, estou assim, o Rica Vírus me ficou mesmo. Comprei também uma iluminação nova, tá bonitinho esse vídeo, não tá? Já se inscreveu, já curtiu, depois você me segue lá nas outras redes sociais. E agora vamos pro vídeo. Antes de mais nada, queria falar que estou usando o quê? A base da Rihanna, gente. Achei meu tom finalmente, olha só. Em breve teremos resenha nesse canal sobre isso, tá bom? Você já teve medo de fazer algo porque achava que os outros não te aceitariam por causa da sua cor? Que eu me lembre, eu nunca deixei de fazer nada por causa disso. Mas em algumas situações, em algumas entrevistas de emprego, na época que eu trabalhava em empresa, me deixavam num estado de alerta, de preocupação. Eu tinha, ou eu tenho, um bom currículo e por muitas vezes quando eu chegava na entrevista, eu percebia que existia uma certa surpresa por parte do entrevistador ou da entrevistadora, porque eles não estavam esperando uma menina como eu com aquela qualificação. Mas não, nunca deixei de fazer por causa disso não. Oi Gabi, sua família já era engajada no movimento negro? Caso não, qual foi a reação delas e deles? Você as hoje influencia? Não, a minha família nunca foi engajada no movimento negro. Mas a consciência racial eles já tinham. Eles já falavam sobre a questão racial em casa, inclusive falando que eu poderia entrar e ser o que eu quisesse. Eu tenho certeza que eu estou aqui hoje muito por causa da minha mãe e do meu pai, que sempre falaram: ah, se você for convidado, sei lá, para uma festa, ou se você tiver que entrar numa empresa onde você sabe que a maioria das pessoas vão ser brancas ou ricas, você tem que ir assim mesmo, você tem que meter a cara e ser você. Sua família assiste seus vídeos? O que eles acham? Sim, principalmente a minha mãe. Minha mãe assiste tudo. Meu pai é meio alheio à tecnologia, mas minha mãe assiste sempre. E sim, eles sempre me apoiaram. Eu costumo falar que se teve alguém que acreditou nesse canal, foi a minha família. Porque desde o momento que eu falei, eu vou fazer vídeo pra internet, tanto minha mãe quanto meu pai me apoiaram. Mas eu acho também porque eu sempre fui bem pé no chão, assim, e sempre tive objetivos, sabe, na vida. Então eu acho que eles acreditaram que eu não ia estar investindo em nada que eu não achava importante. Alguma pessoa que você considerava amiga já se afastou depois de você se identificar como negra e falar sobre questões raciais? Que eu me lembre, não, gente. Muito pelo contrário, eu sinto que as pessoas mais próximas de mim, as minhas melhores amigas, sentem muito orgulho do que eu me tornei e do que eu faço, sabe? Então eu nunca percebi esse afastamento. Mas tem um detalhe também, porque a maioria das minhas amigas mais próximas, quando eu comecei o canal, são meninas negras. Então pode ser por isso também que não teve nenhum conflito, sabe? Porque é difícil, sei lá, elas considerarem que é mimimi, sabe, o que eu falo. Ah, detalhe que não tinha como eu não me identificar como negra, né, gente? Porque... né? Qual seria a sua reação ao presenciar uma cena de racismo com você ou com alguém? Sempre que me perguntam isso, eu costumo falar que o racismo por muitas vezes nos paralisa. Eu conheço muita gente muito engajada, inclusive eu, que já esteve diante de uma cena de racismo e não conseguiu fazer ou falar nada. E muitas vezes só chorou depois que aquilo passou. E eu acho isso muito comum, gente, porque racismo gera trauma. Eu não sei se vocês já foram assaltadas, mas eu já fui assaltada 3 vezes. Tô de parabéns. E quem é assaltado sabe que isso gera um trauma na gente. Então, por exemplo, outro dia eu tava andando por aqui e aí alguém se aproximou de mim e eu entendi aquela situação como um perigo de assalto. E nesse momento o meu corpo se tremeu todo. O cartão de memória acabou bem na hora que eu tava falando e eu vi que eu estava usando o cartão de memória errado. Mas vamos ter fé que vai dar tudo certo na hora da edição. Vamos continuar. O racismo, ele gera trauma. Então, diante de um trauma, é normal você paralisar. Por isso, eu entendo quem não consegue, sei lá, responder
na mesma hora quando recebe um ataque. Por muitas vezes eu já consegui responder na lata ou defender outra pessoa, mas teve vezes também que eu não consegui fazer nada. Eu fiquei tão chocada com a situação que eu não tive reação. Gabi, qual é a sua opinião sobre as pessoas que têm receio de usar seu cabelo natural durante o trabalho por causa da discriminação dele ser crespo ou cacheado? Você acha que também a sociedade exige de sempre estar com cabelo liso? Assim, eu acho que principalmente nas grandes cidades a gente tá ficando um pouquinho melhor em relação a essa questão do cabelo natural. Eu acho que as pessoas estão se ligando o quão preconceituoso era essa depreciação do cabelo crespo e cacheado. Obviamente, nas escalas das coisas, o cabelo cacheado ainda é mais aceito do que um cabelo crespo. Mas eu entendo completamente quem tem receio em relação a isso. Eu penso que cada um sabe a necessidade que tem. Então, eu não acho que a gente deve ficar pressionando outras pessoas a, por exemplo, passar na transição capilar, porque a gente não sabe da realidade daquela pessoa. E como nesse exemplo, talvez a pessoa esteja num ambiente que pra ela é hostil em relação à questão do cabelo, por exemplo. E para as mulheres e para os homens que estão sendo pressionados a largar a sua estética por causa de um trabalho, não se sintam culpados por causa disso, nem culpadas, porque tem questões que vão pra muito além da estética. Você não vai ser mais ou menos porque você tem um cabelo natural ou não. Obviamente que eu sou do time cabelo natural, porque eu acho ótimo a gente se livrar de químicas que a gente nem sabe quais os efeitos colaterais que tem no nosso corpo, mas eu entendo também quem tá em posições que não permitem o privilégio de você simplesmente escolher qual é a sua estética. Não coloque um peso a mais em você. Se der pra você sair desse serviço que tá te oprimindo, ótimo. Mas se não der, fica tranquila, porque, sério, você é muito além de cabelo. Nós somos muito mais que cabelo. Em que momento da sua vida você percebeu que a mulher negra no Brasil só é bem representada após uma faculdade ou formação superior? Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa com essa pergunta, porque eu não sei se a gente é bem representada ainda assim. Eu não sei. Mas uma coisa que eu penso, principalmente aqui do YouTube, os canais de pessoas negras que começaram a ter destaque nos últimos anos, em sua maioria são formados por pessoas que já cursaram a universidade, inclusive eu. E sinceramente eu vejo algumas problemáticas nisso. Primeiro, porque eu acho que reforça aquela questão de a gente ter que ser sempre 2 vezes melhor. Porque se você for ver nos canais em geral, a maioria das pessoas não são formadas. Outro dia no Facebook, num post que rolou por aí, alguém tava indicando o meu canal e aí a pessoa perguntou assim: ah, mas ela é formada igual fulana de tal? Sim, eu sou formada, mas aquela pergunta me causou um certo estranhamento, porque não é uma coisa comum que você pergunta sobre youtubers. E daí eu fiquei pensando, e se eu não fosse? Não valeria a pena ouvir a voz de uma mulher negra que não tem formação universitária? Fica aí o questionamento para todas nós. A segunda problemática é que a grande maioria da população negra não está no ambiente acadêmico. E quando a gente, querendo ou não, passa pela universidade, muita coisa tende a mudar na gente, inclusive a nossa linguagem. E eu fico muito preocupada com isso, porque às vezes eu sinto que quem precisava ser alcançado não é, porque às vezes a gente dificulta muitas coisas que são simples. Eu acho que eu aproveitei essa pergunta pra falar. Não sei se eu te respondi, mas é isso. Não tenho mais o que falar sobre isso. Você poderia falar sobre racismo em amigos brancos e como você reagiu a isso? Eu não me lembro de nenhuma situação relacionada a isso. Ah, minto. Teve um amigo meu que já meio que deu a entender que considerava as coisas mimimi e tal. Mas a gente hoje em dia não é tão próximo, então eu acho que na época eu só rebati falando que não era. Mas eu não conservo relacionamento com ninguém que seja explicitamente racista, porque às vezes a pessoa é racista, mas você nunca percebeu e tal. Mas se a pessoa fala coisas do tipo racistas, tchau e benção. Não vou ficar convivendo com essa pessoa. Eu não vivo pra ficar passando raiva. Na postagem que eu fiz no Instagram, tem um mar de perguntas com a palavra crush. Crush, 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 crush. Eu não aguento vocês. Vamos responder, né? Porque eu falei que ia responder tudo. Já tem crush nos Estados Unidos? Não, gente, não dá tempo. Eu tenho que gravar vídeo, editar vídeo, fazer reunião, responder e-mail, estudar de manhã e de tarde, revisar o inglês. Aonde eu vou arranjar um crush? Não tem como. E ainda tem um outro detalhe. Qualquer oportunidade que tem, não tem jeito, porque não consigo.
Não consigo desenvolver o assunto em inglês. Você já tentou desenrolar com alguém em inglês? Nunca tentou, então não me julgue. Os boys da gringa são mais atraentes que os brasileiros? Não rolou nenhum flerte? Olha, realmente tem uns que são tipo de filme. Meu Deus do céu, você tá andando na rua assim, ó, você até se distrai. Porque tem cada beldade aqui que é difícil. Você tem crush? Tenho vários. Vou deixar no ar essa pergunta. Enquanto mulher negra se vê fazendo parte de um relacionamento poliamoroso, não monogâmico, seja qual for o molde, eu não entendo muito das nomenclaturas não, mas eu realmente acredito em relacionamento aberto. Mas eu não sei se eu encararia, sabe? Pra mim, eu acredito que funcione com outras pessoas, mas eu não acho assim que a minha autoestima esteja tão fortalecida, sabe? Os traumas da vida, né? Era rejeitada na festa junina. Então assim, eu não sei se eu conseguiria, não. Fora que eu acho que eu ia ter uma tendência à vingança, sabe? Se meu companheiro saísse com alguém, mesmo que eu não quisesse sair com ninguém, eu ia sair só pra me vingar. E aí não ia dar certo, né, amores? Você já esteve em um relacionamento sério? Já namorou? Não. Capricorniana, né, amores? Capricorniana com ascendente em aquário. Além disso tudo, na adolescência teve todo o problema com a estética. E aí rolou aquelas rejeições básicas, né, que a gente já sabe, que já conhece essa história. Mas estamos aí agora, né? 26 anos, eu acho que tá na hora. Todo vídeo eu falo isso. Você sente receio de não encontrar ninguém bacana pra ter um relacionamento? Praticamente todas as minhas amigas, colegas estão casadas. Parece que só eu, nessa minha idade, estou solteirona. Mas isso não me incomoda sempre. Não te incomoda? Então tá tudo bem. Eu acho que na verdade a gente não deveria se incomodar com isso. Eu tô aqui há 26 anos solteira e eu posso dizer que eu acho que 95% do tempo eu tava muito feliz. Com crush, sem crush, eu realmente não acho que a gente deva focar a nossa felicidade, colocar a nossa felicidade em relacionamentos amorosos. Porém, todavia, entretanto, eu tenho uma certa preocupação. A Bell Hooks tem um texto sobre o amor. E não necessariamente amor entre homem e mulher, ou entre mulher e mulher, entre homem e homem. Eu nunca sei qual amor é esse, gente. Amor, sei lá, não sei, amor de casal. Não necessariamente esse amor. Mas ela fala sobre como o amor sempre nos foi negado. Por isso, hoje quando rolam umas discussões assim sobre as coisas que a gente deve romper, eu acredito, obviamente, que a gente deve romper com essa coisa do encantamento, do amor romântico, porque é algo muito inalcançável. Mas eu acho sim positivo você ter um companheiro ou uma companheira. Mas esse não pode ser o foco da nossa vida, né, gente? Porque tá difícil. Sua família e amigos te cobram quanto à sua vida amorosa? Fazem perguntas ou afirmações indecentes? Como lida? Não, ninguém pergunta mais nada, desistiram. Mentira! Nunca perguntaram, na minha família sempre foi super tranquilo. Mais de uma pessoa fez essa pergunta. E eu lembro que em outros vídeos de resposta também que eu fiz, pessoas também perguntaram isso. Você namoraria um branco? Primeiramente eu queria falar que o mercado hétero tá muito difícil. Então, se você conseguir achar um hétero bacana, não dá pra colocar muita barreira, né? Mas agora, falando sério, gente, eu venho numa caminhada de valorização. E eu não vou mentir aqui e falar que isso não tem se estendido às minhas escolhas amorosas. No Brasil, que é uma sociedade onde a gente está sempre estimulado a embranquecer até o apagamento total. Sim, o embranquecimento no Brasil e o fim da população negra aqui, há alguns anos atrás já foi algo estruturado politicamente. Então eu não vou falar que eu não namoraria um branco. Mas quando eu penso em referências de família hoje, da minha família no caso, né, porque eu sou uma pessoa heterossexual e tal, eu penso em referências tipo tio Phil e tia Vivian. Well, what do you think? What's that? Michael, Kyle e Jay. Inclusive pela quantidade de criança, né? Porque eu já falei aqui que desde pequena eu falo que eu quero ter 4 filhos. Mas pra terminar essa pergunta eu queria fazer um adendo. Eu nunca vi ninguém perguntar isso pra nenhum youtuber não negro. E eu vou te dar uma dica. 95% deles nunca se relacionaram com pessoas negras. E nem pensam em fazer isso. Falam que não atrai. Mas se eu caio na cilada de vocês e falo alguma coisa assim, deslizo, eu sou racista reversa. No Brasil, nada é muito simples. Você confia em marcas que vendem empoderamento? Você se sente vulnerável por estar expondo sua vida e falando de você? Gabi, você já teve treta pesada com alguma youtuber?